Get down and keep moving! Daniel! On me! Take the Bangalore and get to the seawall! Clear path to the bunkers! You can do this! Yes, sir! Com o terreno sendo preparado no campo da inteligência, agora era hora de preparar as tropas para a invasão. Mas a Inglaterra ainda sofria com as perdas materiais e humanas dos ataques sofridos desde 1939 e ainda não conseguia suprir tudo o que era necessário para a ação militar que estava por vir. Não havia comida, munição e nem equipamento militar o suficiente para estabelecer uma concentração de tropas tão grande que seria considerado como uma das maiores forças invasoras até então. Mas ainda que a situação não fosse a ideal, logo os aliados sentiriam a necessidade de acelerar o passo. Foi na Conferência de Teherã, realizada em novembro de 1943, que o líder da União Soviética, Joseph Stalin, confrontou Winston Churchill e Franklin Delano Roosevelt sobre a necessidade de abertura de mais um fronte. Os soviéticos enfrentavam uma pesada oposição no fronte leste e um segundo fronte diametralmente oposto na Europa poderia garantir maior segurança para os russos. Em troca, Stalin garantiu que, após a derrota de Hitler, ele iria abrir então um outro fronte contra o Japão, no norte do Pacífico. Assim, agora havia se iniciado a ideia de invadir a Europa também pela França. Após deliberações dos estrategistas, inicialmente algumas localidades costeiras foram indicadas como candidatas a receberem a força atacante. A região de Paz de Calais e a costa de Picardie, a Baía do Seine e a região de Calvados da Normandia, situado entre as cidades de Caen e a península de Cotentin. Mesmo sem um porto de tamanho considerável, a Normandia foi a vitoriosa devido às suas amplas praias. Quando Dwight Eisenhower fora escolhido como comandante supremo das forças aliadas na Europa, ele também decidiu que a área de invasão seria ampliada, fazendo com que a região de responsabilidade das forças invasoras anglo-americanas e canadenses aumentassem consideravelmente. Esse aumento, entretanto, significaria mais homens, mais recursos, mais munição e melhor logística. A força paraquedista que saltaria atrás das linhas inimigas antes do desembarque anfíbio também fora aumentada. Agora seriam 3 divisões e não mais 2 que seriam responsáveis por flanquear as posições defensivas alemãs pela retaguarda. O plano de combate envolvendo as unidades navais também precisaria ser delineado e isso ficou como responsabilidade do almirante Bertrand Ramsay, comandante da Força Expedicionária Naval Aliada. Uma parte da Operação Overlord seria a travessia do trecho marítimo entre a França e a Inglaterra, denominada Operação Netuno. Desta fase, participariam em sua maior parte a Força-Tarefa Naval Oriental Britânica e a Força-Tarefa Naval Ocidental Americana, realizando as tarefas de bombardeio, suporte de fogo, desminagem, escolta e desembarque da infantaria nas praias. Quando as praias fossem tomadas, seria necessário que se continuasse enviando então suprimento para as tropas. Não era viável que outra situação como Dunkirk e Dieppe se repetisse, então algo precisava ser feito. Como as regiões invadidas não possuíam os portos necessários, foi preciso construí-los na Inglaterra e depois transportá-los para o campo de batalha para garantir a fluidez de recursos para o combate. Foram então concebidos os chamados Mulberries, os portos flutuantes do dia D. Foram construídos 2 Mulberries, chamados de A e B. O primeiro seria empregado pelos americanos no seu setor de responsabilidade, enquanto o segundo seria utilizado pelos britânicos e canadenses. Cada uma dessas superestruturas possuía cerca de 10 quilômetros de estradas flexíveis de aço, chamadas de baleias, que ficavam acima da superfície da água por meio de flutuadores feitos de concreto e aço, chamados de
besouros. No final das estradas havia a região chamada de Spud, algo que pode ser traduzido como batata, ancorada em suportes que eram fixados no leito oceânico. Essa região era muito sensível às movimentações, por isso grandes quebra-mares também tiveram que serem feitos para proteger então o local das fortes ondas que o mau tempo poderia trazer. Para criar todos esses quebra-mar, foram utilizadas várias técnicas, construindo ensecadeiras apelidadas de Fênix, afundando navios nas posições desejadas, sendo esses apelidados de Gooseberries, e utilizando quebra-mares flutuantes móveis chamados de bombardons. Apenas para a construção dessas proteções foram utilizados cerca de 252 mil metros cúbicos de concreto, além de 31 mil toneladas de aço e 1,4 milhão de metros de suporte metálico de aço. Os mulberries foram construídos em segredo e foram transportados assim que as primeiras batalhas da invasão acabaram. 12 dias após o dia D, ambos os portos já estavam plenamente operacionais e conseguiam realizar o recebimento de cerca de 7 mil toneladas de suprimentos além de veículos por dia. A ideia era de que os portos flutuantes fossem então utilizados até a tomada do porto de Cherbourg, mas no dia 19 de junho ocorreu uma terrível tempestade que danificou e inutilizou o Mulberry A, o dos americanos. O jeito, então, foi de seguirem a moda antiga, usando navios de desembarque que seriam encalhados propositalmente na areia, retirando a sua carga em seguida e esperando até que a maré alta ajudasse na hora de sair do lugar novamente. O Mulberry B, o dos britânicos, seguiu funcionando por 10 meses. Estima-se que no total 2,5 milhões de soldados, meio milhão de veículos e 4 milhões de toneladas de suprimentos passaram pelos portos artificiais para a investida na Europa. Até hoje, é possível observar destroços de tais megaestruturas nas praias e museus da região da Normandia. Outra questão que deveria ser resolvida também previamente e também pensando no pós-invasão era: e o combustível? Esse recurso seria vital para manter a máquina de guerra em movimento, abastecendo toda a força mecanizada, geradores e aquecedores, além de uma miríade de equipamentos que demandassem energia. O padrão seria enviar grandes quantidades de combustível em navios tanqueiros que atracariam perto da costa e descarregariam seu conteúdo. O problema é que esse tipo de entrega depende muito do clima, e uma possível sequência de mau tempo resultaria na parada do avanço das tropas aliadas e até mesmo na sua completa destruição. Um novo conceito então foi iniciado pelo almirante Mountbatten, aquele mesmo do ataque a Dieppe. Ele propôs a ideia de um oleoduto submarino. Com a ideia sendo desenvolvida mais a fundo pelo engenheiro-chefe da Companhia de Petróleo Anglo-Iraniana Arthur Hartley, com auxílio de dezenas de cientistas, militares e outras empresas de exploração petrolífera, nasceu a chamada Operação Pluto, ou encanamentos abaixo do oceano. Os desafios eram enormes, já que era necessário desenvolver materiais flexíveis e resistentes para serem depositados no leito marinho. Além disso, o combustível seria enviado a partir do sul da Inglaterra, e isso poderia fazer com que fosse alvo de bombardeios da Luftwaffe. Por isso, uma complexa rede de encanamentos foi construída na Inglaterra, em que os depósitos do material ficassem em regiões mais seguras, a dezenas de quilômetros de distância do local onde seriam reunidas e enviadas para a costa francesa. Os pontos onde os caminhões despejavam seu conteúdo dentro do sistema eram camuflados para chamarem menos atenção possível. Celeiros, locais de construção e até mesmo uma sorveteria foram algumas das opções que ocorreram. A Operação Pluto contou com atrasos e ficou pronta apenas no dia 12 de agosto de 1944, mas até maio de 1945 já havia então enviado mais de 600 milhões de litros de combustível para a França. Uma operação que deixou como herança a utilização de cabos submarinos para oleodutos e até mesmo para as telecomunicações modernas, algo que a sociedade moderna deve justamente a este episódio da Segunda Guerra Mundial. Os preparativos para a invasão seguiam a todo vapor no final de 1943 e início do ano seguinte. Sob o comando de Eisenhower, o novo comandante das forças terrestres de invasão seria o general britânico Bernard Montgomery, que possuía grande experiência de combate no norte da África. Também havia constante comunicação com o presidente do Comitê Francês de Libertação Nacional, Charles de Gaulle.
Treinamentos foram ostensivamente feitos em território inglês por meses. A infantaria de desembarque, os paraquedistas, toda a aviação de combate e transporte, além de navios de guerra e de logística, espiões e informantes, todos, sem exceção, esperavam o momento. Havia chegado, finalmente, o momento de dar a surra que Hitler tanto merecia. Mas, afinal, quem receberia as tropas aliadas na França? Os aliados não teriam uma chegada fácil, pois, ainda que o eixo considerasse que provavelmente o ataque viesse em outra região, a maior parte das praias desse setor da Europa haviam se tornado uma imensa fortificação conhecida como a Muralha do Atlântico. Acreditava-se que a Muralha do Atlântico, aliás, fosse uma linha contínua de defesas costais que se estenderia por todo o litoral do Reich alemão, mas isso não era verdade. A muralha possuía fortificações costeiras relativamente espaçadas, com alguns setores com maior densidade defensiva do que outros. Segundo o general alemão Rundstedt, que assumiu o comando da muralha em 1942, a posição se tratava, na verdade, de uma grande muralha de propaganda. Uma parte do pessoal estacionado nas defesas eram oriundos do fronte leste e eram transferidos para lá nos períodos de rotação das tropas do fronte como descanso e recuperação. Outra parte considerável era de homens com pouco treinamento e trazidos de outras regiões, alistados nas áreas de domínio alemão. Aliás, é possível observar essa característica no filme O Resgate do Soldado Ryan, quando alguns soldados do eixo tentam se render e logo são fuzilados pelos americanos. Ao tentarem se render, não falam alemão, e sim tcheco. Os bunkers e trincheiras foram construídos em diversos locais, mas seu armamento defensivo era muito variado e, em alguns casos, contava com canhões ultrapassados ou oriundos de sobras de outros setores da guerra. Mas, mesmo com essa inconstância nas defesas, alguns canhões navais instalados poderiam destruir facilmente quaisquer navios que ousassem chegar perto da costa. Utilizando milhões de metros cúbicos de concreto e milhões de aço, o material utilizado nas fortificações era o bastante para se construir 270 cópias do prédio Empire State e 160 cópias da Torre Eiffel. Mas as fotos mais impressionantes e comumente difundidas da Muralha do Atlântico provêm do mesmo local, a chamada Bateria Lindemann, mais preparada e que operava os colossais canhões de 406 mm anti-navio localizado no Cabo Grisnez. O banco de areia de muitas praias foram defendidos com arame farpado, armadilhas antitanque e minas. Alguns locais foram tão bem defendidos que os aliados tiveram que mudar o horário do ataque para coincidir com a maré baixa para possuírem mais locais disponíveis para o desembarque e uma relativa proteção. O comandante responsável pelo Grupo de Exército B e que defenderia a Normandia naquele momento era o renomado Marechal de Campo Erwin Rommel. E a ideia inicial de Rommel era utilizar as limitadas divisões Panzers localizadas próximos à costa, onde pudessem usar então os blindados contra as tropas inimigas que tentassem desembarcar, o momento em que estariam, claro, mais vulneráveis. Mas a opinião de Rundstedt era que deveriam ser agrupados em apenas uma localidade, no centro de toda a região, e que assim que os inimigos aparecessem, todas iriam então, unidas, se deslocarem para esmagar a força expedicionária aliada. No total, cerca de 1 milhão de homens defendiam a costa da Muralha do Atlântico, divididos em 4 exércitos, e cada exército acabaria recebendo 3 divisões Panzer cada uma para que pudessem empregar como quisessem, fazendo com que perdessem então parte de sua efetividade, já que operariam em grupamentos reduzidos. Especificamente a costa da Normandia, onde seriam feitos os desembarques aliados, estava então um grupo de combate sob o comando do general Erich Marcks, constituído de 3 divisões de infantaria, 2 das quais não possuíam meios de recuar ou de se mover, pois não operavam quaisquer tipos de veículos, consideradas então como unidades estáticas, e todas operando as defesas costeiras em bunkers de concreto e trincheiras com visão para a praia. Logo, a garra dos defensores alemães seria posta então à prova.
Na madrugada do dia 6 de junho de 1944 começava a Operação Netuno. Embarcações de diversos pontos da Inglaterra se reuniram no ponto de encontro ao sul da ilha White, denominado Piccadilly Circles, e percorreram uma estreita faixa de mar que fora algumas horas antes limpa de todos os obstáculos possíveis, como minas, por exemplo, e que levava diretamente às praias da Normandia. É importante destacar que dia D é a nomenclatura dada em operações militares para uma data específica de grande destaque e que será usada como referência nos outros passos da operação. Um dia antes do dia D, por exemplo, é chamado de D-1, e 3 dias depois do dia D é chamado de D+3, por exemplo, e assim sucessivamente. O tempo estava muito ruim, nublado e com muita chuva, e por isso os alemães foram pegos com relativa surpresa. Isso porque uma monstruosa força de ataque paraquedista aliada, transportada por 925 aeronaves de transporte Douglas C-47, saltaram sobre a retaguarda das defesas da Normandia horas antes de qualquer navio aparecer no litoral francês. 13.000 homens saltaram sobre o território do eixo, acrescidos também de mais de 4.000 outros homens que pousaram em planadores contendo armas de suporte, suprimentos médicos e aparelhos de comunicação. E seria nesse exato momento que seria escrita então a história de duas unidades lendárias dos Estados Unidos, a 82ª e a 101ª Divisão Paraquedista. Esses grupos saltaram sobre a Península Cotentin, onde reinou o caos. O mau tempo misturado à escuridão da madrugada e a desorganização ceifaram a vida de centenas de homens que por vezes morriam instantes depois de aterrarem. Mas a capacidade de se reorganizar rapidamente, feita pelas lideranças dessas forças atacantes, salvaram a iniciativa aliada, fazendo com que as tropas alemãs perdessem o contato com as linhas do front e fossem dispersas rapidamente. Um pequeno grupamento da 101ª do 56º Regimento rasparam o cabelo em um morral, além de terem pintado no rosto marcas de guerra, homenageando povos guerreiros indígenas, se denominando os 13 imundos. Muitos homens desse grupamento morreram nos combates, mas os que sobreviveram conseguiram destruir importantes pontes que os alemães utilizariam para reforçar a Normandia. Enquanto os paraquedistas já estavam há horas causando o caos e lutando bravamente, algo que nunca fora antes visto na história ficou visível na costa da Normandia. Milhares de navios se aproximaram com a fumaça negra saída dos funis de suas caldeiras, escurecendo o céu ao seu redor. Os soldados alemães, tentando processar o que viam, ouviam um som estranho. Cada vez ele ficava mais alto, até que enormes explosões estremeciam toda a praia. O bombardeio das defesas alemãs pelos encouraçados e cruzadores aliados havia começado. Armas de enorme calibre disparavam projéteis maiores que uma pessoa adulta em direção aos alemães e causavam um estrago tão grande em sua queda que até hoje nas praias da Normandia é possível observar as crateras resultantes do impacto. A força aérea aliada também bombardeava impiedosamente o local com caças e bombardeiros utilizando bombas, foguetes e tiros de metralhadora para suprimir o eixo. Esse poder de fogo todo fora empregado para proteger as forças de desembarque que se aproximavam em veículos especializados para a tarefa. A embarcação mais reconhecida pelo público eram as chamadas LCVPs, também conhecidas como Rigging Boat, e transportavam até 36 soldados completamente equipados, permitindo o desembarque pela parte da frente. Os LCVPs ficavam presos a embarcações maiores que serviam como uma espécie de nave-mãe e que transportavam os soldados durante a maior parte do trecho oceânico. Quando chegavam perto do alcance das armas alemãs, colocavam os chamados LCVPs na água e transferiam as unidades para suas respectivas embarcações que seguiriam para o seu alvo designado. Para apoio aproximado da força de invasão, havia também um número de
LCTRs, ou seja, enormes barcaças que continham mais de 1.000 lançadores fixos de foguetes, que os disparavam em rajadas de até 24 projéteis. Ainda que não fosse preciso, o poder de fogo era excelente no quesito de saturação de área, além de ter um profundo impacto psicológico no inimigo. Após a saída do chamado The Spout, o caminho da Inglaterra até a Normandia, os veículos de desembarque seguiriam por 10 canais previamente limpos de minas para 5 alvos diferentes que receberam os codinomes de Utah, Omaha, Gold, Juno e Sword. As praias Utah e Omaha seriam de responsabilidade das forças americanas, enquanto Gold, Juno e Sword ficariam com as forças do Império Britânico. No total, até o final do dia, 150.000 soldados e uma quantidade monumental de equipamentos, veículos e suprimentos aliados estavam em solo francês. No lado britânico, a Praia Gold seria atacada pelo 30º Corpo Britânico, a Praia Juno pelas forças canadenses e inglesas do 1º Corpo Britânico de Exército. 13 encouraçados auxiliavam com a proteção da frota e bombardeio costeiro, junto com 13 cruzadores e 84 destroyers, somados a outras 248 embarcações de apoio, como caça-minas, por exemplo. Para desembarque das forças de assalto, somados todos os tipos de veículos que realizavam tal missão, haviam quase 3.000 barcos tentando chegar às praias francesas. Assim que chegavam perto da areia, as embarcações abriam suas comportas e os soldados corriam rapidamente para se abrigar onde conseguissem. Montes de areia, armadilhas antitanque e destroços de outros veículos eram o abrigo daqueles que conseguiam desembarcar a salvo. Muitos, entretanto, não tinham essa sorte. Posições alemãs empregando metralhadoras de baixo calibre e alta cadência como as MG-42 disparavam incessantemente sobre os aliados. Mesmo antes de conseguirem colocar as botas na França, soldados americanos, britânicos e canadenses eram dilacerados pela parede de chumbo que vinha dos bunkers e posições privilegiadas de defesa nazista. Para apoio às tropas, também foram desembarcados tanques com adaptações para o cruzamento de pequenos trechos d'água. Esses blindados eram chamados de Duplex Drive Tanks, ou DD Tanks. Pelo fato de cruzarem a água e do seu nome, foram apelidados de Donald Duck's Tanks, ou tanques do Pato Donald. Dentro dos famosos blindados que foram adaptados estava o famoso M4 Sherman, além do Valentine britânico. A presença desses veículos nas praias foi útil para explorar os flancos vulneráveis dos alemães, além de poder absorver parte do dano que seria empregado contra a infantaria no ataque. Para atravessar a areia agora, os soldados tinham que se concentrar em responder ao fogo inimigo, avançar alguns metros, cortar várias camadas de arame farpado, liberar o caminho para veículos blindados que seguiam e tomar as fortificações inimigas. Ao mesmo tempo, uma intensa cortina de fumaça cobria toda a região, confundindo ainda mais ambos os lados na troca de tiros. Constantemente se ouvia e sentiam explosões para todos os lados. Se você estivesse na praia durante a invasão e tivesse a sorte de não ter sido alvejado, veria uma cena que marcaria o resto de sua vida certamente. Seus colegas com quem você treinou meses ou até anos para esse momento agora jaziam destroçados na praia, muitos sem os braços e as pernas, outros simplesmente vaporizados na sua frente por um tiro certeiro de canhão. Alguns homens não conseguiam sustentar a pressão psicológica de um combate tão intenso e agora estavam imóveis, congelados pelo medo de morrer e o frio da água. Esse cenário se viu por todos os pontos de invasão, mas em alguns setores foi mais brutal do que outros. O local onde foi observada a maior carnificina do lado aliado foi no lado americano, na praia de Omaha. Esse setor era o de maior tamanho na invasão, contando com 10 quilômetros de praias a serem invadidas entre o pequeno porto de Port-en-Bessin e o rio Vire. Quase toda Omaha contava com um diferencial que eram grandes variações no terreno com quase 30 metros de altura que isolavam a praia, com poucos caminhos disponíveis para se sair da faixa de areia. Essa era também justamente a posição mais bem defendida, com bunkers e inúmeros ninhos de metralhadora e canhões com excelente ângulo de tiro contra
quaisquer invasores. E mais uma vez o tempo seria uma faca de dois gumes. A base das nuvens estava muito baixa e por isso a aviação aliada não atacou as fortificações alemãs com precisão, por medo de incidentes de fogo amigo, por exemplo. A presença de um forte vento e mar revolto fez com que quase todas as unidades da força de invasão desembarcassem no lugar errado, causando confusão na organização do ataque. Dos 29 tanques DD que participaram do ataque, apenas 2 conseguiram chegar às praias, com os outros afundando devido às ondas. As forças alemãs protegiam sua posição com muita garra, aniquilando as tropas americanas que mal conseguiam chegar na areia. Muitos veículos de desembarque foram avariados ainda no mar, forçando os homens a saltarem e tentarem nadar até a areia. Isso enquanto estavam plenamente equipados e carregando seu armamento. Após um nado de dezenas de metros, tinham que achar cobertura onde conseguissem, desviando de destroços em chamas pedaços humanos e colegas em agonia. Agora molhado e cansado, não havia caminho de volta. Enquanto toda essa carnificina ocorria do lado americano, no lado alemão, estava um soldado alemão chamado Heinrich Severloh, operador de metralhadora MG-42. Segundo os relatos, Severloh atirou durante 9 horas seguidas contra os invasores, sendo auxiliado por outro militar alemão cuja identidade não é conhecida até os dias de hoje, que, por um acaso, trazia e levava munição de outro bunker próximo. Estima-se que ele disparou cerca de 12.000 projéteis e parava apenas para recarregar ou esperar que sua arma se resfriasse após tantos tiros. Enquanto não usava a MG-42, ele usava um fuzil para continuar atacando o inimigo. Em um certo momento da invasão, precisou utilizar munição antiaérea que contava com mais projéteis traçantes para poder corrigir o fogo contra aeronaves. O problema é que isso mostrava claramente sua posição e por isso logo o ninho de metralhadora onde operou por horas fora alvejado por tiros de canhão de uma embarcação aliada. Ele ficou ferido e recuou para outra posição onde dias depois fora capturado. Segundo o próprio Severloh, ele fora responsável por um número entre 1.500 e 3.000 mortes de soldados americanos na praia. É um número extremamente alto, é verdade, e possivelmente muito inflado, mas não há um jeito de se afirmar de que isso não seja verdade. A única certeza é de que ele recebera um apelido devido ao seu feito, a Besta de Omaha. A situação em Omaha ficara tão absurda que o envio de novas tropas para a praia foi interrompido 2 horas depois do primeiro ataque. Em um momento, o general Omar Bradley, dentro do cruzador USS Augusta, pensou em iniciar a evacuação da praia, mas logo os homens que sobreviveram começaram a se organizar em pequenos grupos e avançaram pelo terreno. Alguns até mesmo escalaram as elevações do terreno penetrando nas defesas alemãs, para ajudar na destruição das fortificações. Destroyers aliados se arriscaram e passaram por águas mais rasas, atirando com seus canhões e metralhadoras quase que a queima-roupa nos alemães. Chegando ao meio-dia, a maior parte do fogo inimigo havia cessado. Depois de horas de combate ininterrupto, os americanos conseguiram estabelecer uma posição segura e começavam a liberar as saídas da praia. O contingente alemão recebeu mais de 20% de baixas, com 1.200 mortos, e a falta de artilharia, veículos ou até mesmo suporte aéreo selou o seu destino. Do lado americano, apenas em Omaha foram contabilizados mais de 2.400 mortes somente na invasão, e no final do dia, 34.000 homens desembarcaram na França por esta praia. As forças americanas empregaram 3 encouraçados, 10 cruzadores, 51 destroyers, 260 navios diversos de combate e quase 2.000 outras embarcações de desembarque. Somando tudo isso às forças britânicas, centenas de aeronaves aliadas se certificaram de que mais uma vez a Luftwaffe não seria vista e destruiria alvos de oportunidade. Logo, as forças canadenses e britânicas também conseguiram sobrepujar os alemães, que estavam em desvantagem por estarem sendo atacados pela retaguarda e não possuíam a cobertura aérea tão necessária em um momento como esse. O cenário era de destruição. As praias estavam forradas com corpos e equipamentos destruídos, com crateras de munições disparadas de todos os calibres sendo
constantemente abertas nas praias. Para os generais aliados, as 48 horas após a tomada das praias seriam as mais vitais. As cerca de 9.000 vidas perdidas apenas no primeiro dia de invasão não poderiam ser em vão. Cada segundo contava, já que as forças nazistas poderiam estar se reagrupando para um contra-ataque decisivo, e foi para isso empregada toda a logística pensada anteriormente, com portos flutuantes, canos submarinos, proteção aérea e muito mais. O antes impenetrável Reich começava lentamente a mostrar o seu desgaste e o caminho para Berlim estava logo à frente, mas nesse momento centenas de blindados alemães e tropas de todas as regiões marchavam para destruir os invasores aliados e impedir que o novo fronte surpresa saísse do controle. A chance para acabar de vez com o nazismo era essa e não havia margem para erro. Ao todo, os aliados desembarcaram cerca de 11 divisões na costa francesa para avançarem apenas 15 quilômetros para o interior da Normandia nas primeiras horas da invasão. 5 dias depois, em 11 de junho, as tropas aliadas conseguiram vencer a resistência alemã e unir as bases das praias sob um único comando. No dia 25 de julho de 1944, as tropas aliadas conseguiram romper o impasse na base da praia perto da cidade de Saint-Lô e começaram a entrar pelo norte da França. Em meados de agosto daquele mesmo ano, as tropas aliadas já haviam cercado e destruído uma grande parte do exército alemão estacionado no chamado Bolsão de Falaise, na Normandia. Liderados pelo terceiro exército do general George Patton, os aliados avançaram pelo território francês. No dia 25 de agosto, as forças da França Livre, que haviam servido a França no norte da África e haviam se recusado a se renderem aos alemães, liberaram Paris junto dos aliados ocidentais. No dia 16 de setembro, as tropas norte-americanas chegaram finalmente à fronteira com a Alemanha. A guerra, por sua vez, seguiria por mais um ano e os aliados lentamente se aproximariam da capital germânica e finalmente conseguiriam então destruir o Reich de 1000 anos. Os eventos do dia 6 de junho de 1944 são ricos o bastante para se escrever uma série inteira, mas o foco deste documentário do Almanaque Militar foi explicar muito mais do que apenas os desembarques na França. Nosso objetivo foi mostrar os anos de treinamento, de estudo e de emprego de inteligência e tudo o que foi necessário para se realizar uma das maiores operações militares que a humanidade já viu e fundamental para incinerar um dos regimes mais cruéis do século XX. Se você curtiu não só este episódio, mas toda a série referente ao Dia D, considere tornar-se um apoiador do canal. Você deve ter percebido que muito estudo, muito documento e muita imagem livre de direitos autorais fora empregada na produção deste material. Fica o nosso convite para você se inscrever no canal, curtir este vídeo e assistir os próximos episódios que o Almanaque Militar vai produzir com muita seriedade para você.